O balanço é uma das demonstrações financeiras principais de uma empresa, a par, por exemplo, da demonstração dos resultados. Neste vídeo vamos fazer a leitura do balanço de uma determinada entidade. E através de uma linguagem simples, vamos ver quais as principais rúbricas do balanço, as suas três grandes secções: ativo, capital próprio, passivo e equação fundamental do balanço. Quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. No site da Certform, em certform.pt, pode consultar a oferta formativa que atualmente disponibilizamos. Todos os cursos, calendário de formação, estão agendados para as próximas semanas, próximos dias, e para conhecer detalhadamente cada curso, em e-learning e live streaming, pode aceder a toda a nossa oferta formativa. Através dos cursos e-learning, os quais são feitos a partir da plataforma e-learning da Certfarm, quando faz a sua inscrição num curso e-learning, tem acesso às credenciais e pode, assim, fazer a formação de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo e a partir de qualquer parte do mundo. Através das credenciais que lhe serão enviadas por e-mail, pode entrar na plataforma e-learning da Certfarm, iniciar imediatamente o seu percurso formativo. Nos cursos live streaming, as sessões são síncronas, ou seja, em tempo real. E para os cursos live streaming temos uma data de início, a qual pode consultar no calendário de formação da Certform, Escola de Formação Prática. Neste vídeo vou falar sobre o balanço de uma empresa e vamos começar por fazer a leitura do balanço de uma determinada entidade. Vejamos o seguinte exemplo. Temos aqui um balanço de uma determinada entidade que faz a sua contabilidade com base nas normas contabilísticas e de relato financeiro. Em Portugal, são 28 normas contabilísticas e de relato financeiro para aquelas entidades que estão enquadradas no regime geral do sistema de normalização contabilística. Este balanço tem aqui duas datas de relato: 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021. E depois temos aqui do lado direito duas colunas onde temos informações, mas isto obviamente é um balanço que foi adaptado aqui para análise, informações do setor de atividade onde a empresa está enquadrada, para podermos fazer aqui uma análise comparativa relativamente com aquilo que são os números da nossa empresa. Pode-se dizer que o balanço é uma demonstração financeira que permite responder à seguinte questão: qual é o valor da riqueza acumulada por uma determinada empresa no final de um determinado período? Ah, enquanto demonstração financeira, o balanço tem como principal função mostrar a situação da empresa num determinado momento, como se tratasse uma fotografia à posição financeira da empresa. O balanço é assim um mapa estático que se reporta a um exato momento no tempo, nomeadamente o dia 31 de dezembro de 2022. A empresa mostra aqui o seu ativo, o seu capital próprio e o seu passivo. Também à data de 31 de dezembro de 2021. E aqui para podermos ter aqui 2 anos e fazermos uma comparação da evolução entre 2021 e 2022. No balanço, tudo começa com o ativo da empresa. Bom, o balanço é um mapa patrimonial,
ou seja, espelha a composição do património de uma empresa num determinado momento. E à data de relato, temos aqui o registro do que a empresa possui. E aquilo que a empresa possui está no ativo. Por outro lado, temos também aquilo que a empresa deve, a dívida. E a dívida está expressa no passivo. E por fim, o valor que sobra quando ao ativo subtraímos o passivo. E isso será aquilo a que se chama o capital próprio da empresa. Mas vamos começar pela noção de ativo. Bom, vemos que esta empresa tem aqui o ativo para 2022 e 2021. Aqui a data de relato é a data da apresentação das demonstrações financeiras, que foi a 31 de dezembro de cada um destes anos. E temos aqui o total do ativo em 2022, 41.604.205,96 e no ano anterior, 2021, 44.978.532,64, assim é que está correto. E, portanto, um decréscimo de um período para o outro, conforme evidencia aqui esta coluna que eu acrescentei quanto às variações, que se trata aqui de um balanço para fazermos uma análise financeira da empresa. Mas o ativo, de uma forma geral, ele é composto pelos bens e pelos direitos que a empresa possui. E este ativo está subdividido em dois grandes grupos. O denominado ativo não corrente, conforme se pode observar, e o ativo corrente da empresa. Bom, quanto àquilo que é o ativo não corrente, que podemos aqui agora identificar, no ativo não corrente temos elementos que se pode considerar a longo prazo. Ou seja, corresponde a itens que a empresa é expectável que não venha a liquidar no prazo de um ano. Ou seja, temos aqui os ativos fixos tangíveis, as propriedades de investimento, o goodwill, os ativos intangíveis. Esta empresa tem outros ativos financeiros, ativos por impostos diferidos e o total deste ativo de médio e longo prazo. Ou seja, há aqui um tempo superior a 12 meses, além de um horizonte temporal de 12 meses. Isso é que é o ativo não corrente ou médio e longo prazo. Depois avançamos para o ativo corrente. E no ativo corrente vamos ter aqui estes itens, são aqueles que podem ser convertidos em valor em menos de 12 meses. Ou, digamos que no decurso dos próximos 12 meses. Porque se estamos à data de relato 31 de dezembro de um determinado ano, é expectável que o montante, por exemplo, que está nos inventários, aqui temos 20.512.485,75 em inventários, é expectável que estas mercadorias venham a ser vendidas ou eventualmente matérias-primas consumidas no decurso dos próximos 12 meses. O mesmo acontece para os clientes, por exemplo. Esta empresa, no dia 31 de dezembro de 2022, tem a haver dos seus clientes, os seus clientes são os seus devedores, em 3.952.481. No ano anterior era um valor muito superior, mais de 13 milhões de euros. Isto significa que à data de relato financeiro, nomeadamente 31 de dezembro de 2022, os clientes nos devem 3.952.481 e queremos, obviamente, receber este dinheiro, converter este valor em dinheiro o mais rápido possível, nos próximos dias, nos próximos 30 dias. É expectável que seja no decurso do próximo
período de exploração da empresa. Mas todos aqueles ativos correntes são ativos de curto prazo. E, portanto, pretendemos que haja uma conversão, uma transformação destes ativos em dinheiro em breve, pelo menos ao longo dos próximos 12 meses. E temos aqui uma lógica no balanço que é a seguinte: em termos do ativo, à medida que nós vamos descendo do ativo não corrente até ao ativo corrente, temos aqui que as várias rúbricas são classificadas por uma ordem crescente de liquidez. Liquidez como a capacidade que um ativo tem de se transformar em dinheiro. Por exemplo, para transformar os ativos fixos tangíveis em dinheiro, nós teríamos de os vender, o que é muito mais difícil do que transformar os clientes em dinheiro, que são faturas emitidas, e teremos de as receber dentro de um prazo de recebimento concedido ao cliente. Portanto, é expectável que os clientes nos venham a pagar dentro daquilo que é o prazo de recebimento concedido aos clientes. E à medida que vamos baixando estes itens, vai aumentando este grau de liquidez com o seu expoente máximo da liquidez, porque já é dinheiro, caixa e depósitos bancários. Portanto, esta noção de liquidez tem a ver com o grau de liquidez, ou seja, é o maior ou menor prazo no qual os bens e os direitos podem ser transformados em dinheiro. Por exemplo, o caixa é a da maior liquidez, por já ser dinheiro. Já a conta ativos fixos tangíveis, nomeadamente o equipamento básico, é de menor liquidez, ele está bem lá no topo, é de menor liquidez do que o caixa, pois demora mais para se transformar em dinheiro. Primeiro é necessário vender a máquina para depois ter o dinheiro em bancos, enfim. E como eu já referi, no balanço contabilístico, as rúbricas do ativo são classificadas pela ordem crescente de liquidez. Ordem crescente de liquidez é esta a lógica do balanço. Temos então aqui o total dos ativos. Seguidamente ao ativo, vamos ter o capital próprio. Mas eu até vou explicar antes do capital próprio o passivo. Estávamos a falar de ativo, bens e direitos. Agora vamos falar desta secção do passivo. O que é o passivo de uma empresa? O passivo representam as dívidas, representam as responsabilidades assumidas pela empresa. Ou seja, quando se faz a leitura do passivo de uma empresa, estamos a fazer a leitura daquilo que a empresa deve, da dívida. E o passivo, ele pode ser desdobrado em dois grandes grupos. O denominado passivo não corrente, aquele que eu estou agora a identificar, que é o passivo de médio e longo prazo. E este é composto pelos itens como, por exemplo, estes empréstimos bancários, estes financiamentos obtidos, outros financiamentos, outras contas a pagar, dívida, mas uma dívida que representa compromissos que não serão pagos antes de um ano. Ou seja, só a partir de 12 meses à data de relato é que nos serão exigíveis estas dívidas. Por exemplo, temos aqui um financiamento obtido, uma dívida à banca de 10.930.933,50 contra 8.246.912,95 do ano anterior. Portanto, verifica-se aqui um aumento da dívida de um ano, 2021 para 2022, em 33%, mas esta é uma dívida com a qual não nos vamos ter de preocupar, pelo menos nos próximos 12 meses. Estamos aqui perante capitais alheios, mas de caráter, digamos que permanente. Porque isso é o passivo não corrente. Efetivamente, são aqueles compromissos que não serão pagos já no decurso dos próximos 12 meses. É para além desse período temporal.
Porque se nós quisermos falar naquela dívida cuja exigibilidade vai ocorrer já a curto prazo, ou pelo menos no decurso dos próximos 12 meses, estamos a falar do passivo corrente. O passivo corrente representa a dívida que a empresa tem de enfrentar já ao longo dos próximos 12 meses e muitas destas dívidas já nos próximos 20 dias, 30 dias. Aqui temos os fornecedores. A 31 de dezembro de 2022, esta empresa devia 8.062.338,35 a fornecedores. No ano anterior, um valor mais baixo. Há aqui uma evolução da dívida, um aumento, uma evolução positiva em 37%. Isto significa que no dia 31 de dezembro de 2022 temos faturas a pagar aos nossos fornecedores superiores a 8 milhões e vamos ter de o fazer, enfim, de acordo com o prazo médio de pagamento, o prazo de pagamento que os nossos fornecedores nos concedem. E, portanto, temos que liquidar isto. Isto será exigível a curto prazo. Acontece o mesmo com o Estado. Quando no passivo corrente observamos a conta do Estado e outros entes públicos, e por exemplo esta empresa em 2022 tem aqui 2.207.296,87 contra 1.316.213,55 do ano 2021, um acréscimo da dívida, uma variação positiva da dívida em relação ao Estado em cerca de 68%. Isto tem a ver com impostos que a empresa tem a pagar no dia 31 de dezembro de 2022. Esses impostos decorrem, por exemplo, do processamento de salários no mês de dezembro, onde fica o IRS, as retenções na fonte do mês de dezembro, que terão de ser pagas até ao dia 20 de janeiro, até ao dia 20 do mês seguinte. Segurança Social, que a empresa calculou em função do processamento de salários de dezembro. A Segurança Social tem que ser paga até ao dia 20 do mês seguinte, até ao dia 20 de janeiro. Por exemplo, o IVA a pagar, se eventualmente o apuramento do IVA de dezembro deu efetivamente IVA a pagar, o IVA tem que ser pago até ao dia 25 do segundo mês seguinte ao período, ao mês a que respeita, e portanto a própria estimativa do IRC, o imposto que a empresa vai ter de pagar até ao dia 31 de maio, depois, quando enviar a sua declaração modelo 22, estes valores são valores que estão no passivo, ou seja, e é de curto prazo, porque nós vamos ter de enfrentar estes valores no decurso dos próximos 12 meses e, como já estamos a ver, muitos deles até ao dia 20 de janeiro, nomeadamente a Segurança Social e o IRS. Entre o total do passivo não corrente e o total do passivo corrente forma-se o valor total do passivo. Mas agora vamos ver aquilo que representa o capital próprio. Ele está aqui no meio entre o ativo e o passivo. Esta segunda secção que nós temos, o capital próprio. Mas antes de falar do capital próprio, apenas aqui para referir o seguinte ainda sobre o passivo. À medida que nós vamos avançando aqui nos elementos do passivo, à medida que vamos avançando do passivo não corrente para o passivo corrente, o que é que se verifica? Verifica-se um maior grau de exigibilidade. O que é isso do grau de exigibilidade? É o maior ou menor prazo com que as contas de obrigações da empresa devem ser pagas, não é? No balanço contabilístico, as rúbricas do passivo são classificadas pela ordem crescente de exigibilidade. Ou seja, da menos exigível para a mais exigível. São assim classificadas de acordo com o seu vencimento. Vai aumentando o nível de exigibilidade à medida que nós vamos percorrendo aqui o passivo de cima para baixo, do passivo não corrente,
menos exigibilidade, para o passivo corrente, alto nível de exigibilidade. E agora sim, falando sobre aqui a secção do meio, que é a secção do capital próprio. Esta é a secção aqui do meio da nossa do nosso balanço. Bom, o que é que vem a ser o capital próprio? De uma forma muito simples, o capital próprio traduz essencialmente, quando estamos a falar aqui do total do capital próprio, este valor, este total do capital próprio, ele traduz essencialmente os valores dos ativos que sobram depois de deduzirmos os passivos da empresa, depois da empresa cumprir todas as suas obrigações. Ou seja, o capital próprio, ele traduz, no fundo, aquilo que representa a obrigação financeira da empresa com os seus sócios ou com os seus acionistas. Sócios se for uma sociedade por cotas, acionistas se for uma sociedade anónima. Ou seja, nesta perspectiva, nós podemos dizer que o capital próprio, o total do capital próprio de uma empresa, por exemplo, estes 8.605.246,02 de 2022, o total do capital próprio, nada mais é que o total do ativo, 41.604.205,95, menos o total do passivo, 32.998.959,93. Efetivamente, se nós fizermos o total do ativo menos o total do passivo da empresa, vamos ter o total do capital próprio. Isto já advém da própria equação fundamental do balanço. O capital próprio, ele tem aqui uma perspectiva histórica. Histórica, quero com isto dizer mesmo ao longo do tempo. Ou seja, quando nós estamos a falar do capital realizado, que é a primeira grande rúbrica que nós temos, ou o primeiro grande item que nós temos no capital próprio, o capital realizado corresponde àquele capital que foi subscrito pelos acionistas e já realizado. Já foi depositado na empresa. E, portanto, podemos dizer que este foi o grande investimento que os acionistas ou os sócios fizeram na empresa, a quando da sua constituição ou posteriormente através de aumentos do capital social. Na rubrica aqui estamos a falar fundamentalmente daquilo que se chama o capital social da empresa, este capital realizado. O investimento dos acionistas, dos sócios, na constituição da empresa ou posteriormente por aumento do capital social. Mas historicamente a empresa vai evoluindo no seu capital, quer seja por reservas legais, aquelas que a lei obriga. Numa sociedade anónima, por exemplo, a lei obriga a que anualmente, em função do seu lucro, a empresa afete 5% do seu lucro à reserva legal. De forma que esta venha a constituir 20% do capital social. E é o que esta empresa já tem. Reparemos que 80.000 euros corresponde a 20% de 400.000 euros. Esta empresa já tem a reserva legal em conformidade com o que está estabelecido no Código das Sociedades Comerciais. Anualmente, reforçar a reserva legal em 5% do resultado positivo da empresa até que a reserva legal alcance 20% do capital realizado, ou do capital social, melhor dizendo. Isto na sociedade anónima. Se for uma sociedade por cotas, as reservas legais também teremos de anualmente afetar 5% do lucro da empresa, mas até que a reserva legal seja de 2.500 euros. Isto se for uma sociedade por cotas. Se for uma sociedade anónima, até 20% do capital social. Esta é uma sociedade anónima. Mas depois, através de resultados transitados, que é o acúmulo
de lucros ou de prejuízos que a empresa tem vindo a gerar ano após ano e que não foram efetivamente distribuídos, lucros retidos, a empresa tem vindo a aumentar o seu capital social inicial e com outros instrumentos de capital próprio. Aqui normalmente nós temos as prestações suplementares com as reservas legais e com os resultados transitados. Esta empresa, mais as outras variações no capital próprio, esta empresa, dos seus iniciais 400 mil euros de capital social, historicamente, ao longo dos anos, já tem um capital próprio que se cifra em 8.605.246, relativamente ao ano 2022. Em 2021 era bastante superior. Teve aqui uma redução de cerca de 45%. Importa também dizer que dentro do capital próprio temos o resultado líquido do período. Foi o lucro líquido que a empresa obteve através da sua demonstração dos resultados. A demonstração dos resultados tem o seu término no resultado líquido do período. E o resultado líquido do período, na demonstração dos resultados, liga ao balanço através do capital próprio na rúbrica resultado líquido do período, conforme está aqui patente. Ora, esta empresa tem assim o seu balanço constituído pelo seu ativo e o valor total do ativo, pelo seu capital próprio e o valor total do capital próprio e o seu passivo, dívida, e o valor total do passivo. E então temos a equação fundamental do balanço. Em todo o balanço tem que se verificar a denominada equação fundamental da contabilidade e que se trata de uma igualdade. E essa igualdade diz-me o seguinte: o total do ativo é igual ao total do capital próprio mais o total do passivo. Ativo é igual a capital próprio mais passivo. Isso verifica-se em qualquer balanço. Ou seja, o total do ativo, vejamos o total do ativo para 2022 e para 2021, é rigorosamente igual. O total do ativo é rigorosamente igual ao total do capital próprio e do passivo. Chama-se isto a equação fundamental do balanço ou a igualdade de balanço. Equação fundamental da contabilidade ou igualdade do balanço. Podemos dizer também que o ativo representa as aplicações dos fundos, os investimentos que a empresa fez, aplicações de fundos. O ativo, ele pode vir a ser financiado ou por capital próprio, ou por passivo, ou por uma mescla dos dois. Um ativo pode ser financiado por capital próprio e por passivo. Isso significa que as aplicações dos fundos, ou seja, o ativo, é igual à origem desses fundos. E a origem desses fundos está no capital próprio e no passivo. Equação fundamental da contabilidade: aplicações de fundos igual a origens de fundos, ou ativo igual ao capital próprio mais o passivo. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.